Representatividade. Qualidade de alguém de um partido, de um grupo ou de um sindicato, cujo embasamento na população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome. Na expressão popular, é como se tivesse um dos seus, é se sentir parte. Na Câmara dos Deputados, dos 513 eleitos, 77 são mulheres, 15% do total. No Brasil, elas representam 51,5% da população, de acordo com o IBGE. 124 deputados se autodeclararam negros, somando 24,3% do total. O IBGE estima que 54% da população brasileira é negra. Só pelos números da Câmara, a gente percebe que a representatividade racial e de gênero não acompanha os números nacionais. Alguma coisa parece estar errada, e a Justiça Eleitoral começou a dar mais atenção para isso. Vendo um pouco de história e as movimentações nas últimas eleições, a gente entende bastante o que está acontecendo. Eu sou Clóvis Ribeiro e hoje eu vou falar sobre representatividade na política. Para começo de conversa, a gente precisa entrar num acordo aqui. História é história e não pode ser mudada ou interpretada diferente do que aconteceu. O Brasil foi um país escravizado por homens brancos e europeus. Os povos indígenas originários e depois os traficados da África foram forçados a trabalhar como se fossem objetos. As decisões tomadas aqui no Brasil, salvo raras exceções, foram tomadas por homens e brancos. E as mudanças sempre também foram tomadas por eles, e foram demoradas e depois de muita luta. E claro, nunca foi uma concessão, foi sempre uma conquista. A gente pode até achar alguns registros que pode fazer a gente ficar numa confusão. Ah, mas em 1930 homens e mulheres acima de 21 anos puderam votar. Sim, os que comprovaram renda e que fossem alfabetizados. E a gente não precisa aqui falar de novo quem eram essas pessoas alfabetizadas e com rendas, né? Só em 1988 o voto foi universalizado para todo mundo. É muito pouco tempo para que se construa uma representação robusta sem políticas de compensação e de incentivo. Foi muito tempo privilegiando um lado da população em detrimento do outro. É claro que deveria ter política para compensar isso e fazer com que todo mundo tivesse pelo menos do mesmo páreo. E o nosso modelo democrático hoje ele dá a ideia de que a participação é aberta a todos e todas. Porque isso está escrito na lei. Mas se você analisar essa representatividade só olhando para uma lei e sem observar os aspectos históricos, isso vai sempre te induzir ao erro. E a gente não pode ter esse pensamento simplório de mas se tem mulheres ou negros é porque eles não estão querendo se candidatar. Primeiro porque a gente não tem acesso às pesquisas internas para saber se o partido incentiva, se apoia. Então, a gente não pode concluir nem que querem ou que não querem. O que a gente pode concluir é que o resultado final está com representatividade baixa. Você também pode fazer um exercício aí. Puxa da memória uma campanha de uma candidata ao governo do seu estado, ou senadora, ou deputada federal que teve grande divulgação e incentivo do partido. Ou mesmo com candidatura de pessoas negras. Puxa na memória o último político negro que você viu em destaque. Se conseguir muito, parabéns para o seu estado. Porque se a gente pensar em Brasil, até hoje tivemos uma presidente mulher eleita, Dilma Rousseff. E um presidente negro, o Nilo Peçanha, que não foi eleito. Ele assumiu a presidência depois da morte de Afonso Pena, o líder da chapa, em 1909. Para que uma pessoa concorra à política, a gente sabe, ela precisa ser conhecida, precisa ser bem articulada, ter uma retórica boa, falar bem, mas ela precisa ter plataforma para mostrar esse poder que ela tem. A gente também tem que parar para pensar quais são os recentes prodígios da política brasileira que se autodeclararam negro ou que são mulheres. Uma emenda constitucional obriga que partidos políticos destinem 5% da verba do fundo eleitoral para promover a inclusão das mulheres na política. Isso vale a partir desse ano. A emenda também estipula que seja obrigatório que um partido tenha, no mínimo, 30% de representação de um gênero em sua candidatura. A regra já valia nas últimas eleições, mas aí acabou que a maioria dos partidos registrou mulheres só para preencher as cotas. E não chegaram a fazer investimento nem divulgação das candidaturas. Elas entraram só para cumprir tabela.
Esse ano, o partido político ou federação vai ter que, obrigatoriamente, destinar o valor do fundo eleitoral e seu tempo de TV de acordo com a proporção de mulheres registradas. Por exemplo, se for 30%, ele vai ter que destinar 30% do dinheiro e do tempo de TV. Para a população negra, ainda não existe nenhuma lei específica para isso, mas tem um entendimento do STF de que o mesmo valor gasto com candidaturas de pessoas brancas tem que ser destinado para a candidatura de pessoas negras. Lembrando que para esse tipo de distribuição é considerada a autodeclaração de um candidato. O que ele disser na ficha é aceito. Só para a gente lembrar aqui, lá no início eu falei aquele número da Câmara, dos 125 deputados que se declararam negros, 104 foram pardos e 21 pretos. Eu poderia até me estender mais aqui, levantar outros pontos, mas a ideia do podcast é só trazer os dados para você pensar bem na hora de votar. Também não falei aqui das outras várias representações que deveriam ser incentivadas na política. Eu trouxe esses 2 dados porque é incrível como eles são a maioria da população, mas não a maioria na hora da representação. E lembra no episódio que eu te falei de deputados e senadores? Os deputados são proporcionais à população do estado, e os senadores são sempre 3 para cada estado, para nenhum ter mais importância no final. Foi feito um mecanismo pensando na representatividade regional. Mas e as outras representações, talvez até mais óbvias? Por que elas sempre encontram mais resistência? A gente precisa pensar mais nisso. Hoje eu usei muitos links e muitas informações, então as principais estão aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse episódio, dá uma olhada lá no canal e procura pelos outros, que eu tô falando sempre sobre as eleições. E na semana que vem eu tô de volta com mais um episódio do Desvendando as Eleições de 2022. Tchau!